Bom dia, meus amores, como estamos? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Hoje a nossa aula de história vai ser bem interessante, pois nós vamos revisar todo o conteúdo estudado durante esse período. Então vamos lá, vamos dar início. Os primeiros anos da República. O que foi que aconteceu? O que antecedeu esses primeiros anos? E o que aconteceu durante a República? É isso que nós vamos conhecer agora. Então, vamos dar início à nossa aula. Mas, inicialmente, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês procurem estar no lugar confortável, silencioso, com o módulo na mão, lápis, caderno, para, porventura, precisar fazer anotação, vocês já estarem aí amparados com o seu material. Então, vamos lá? Crise do Império. O que foi que causou a crise no Império? O que fez com que a população ficasse insatisfeita com o governo? Essas imagens vocês estão vendo um governo apático, indiferente à situação da população naquele momento. O Império, naquele momento, ele passava por uma crise e isso causou insatisfação de grupos da população. E esses grupos, eles acabaram pedindo o fim da monarquia. Quem fazia parte desse grupo? Os cafeicultores, oficiais do exército, profissionais liberais como médicos, jornalistas, professores. Esses grupos, além de outros, estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Isso fez com que cada dia mais ele fosse pressionado por esses grupos, por conta do que acontecia no Império naquele momento. E qual regime de governo eles queriam? Qual governo eles queriam que governasse naquele momento? Eles optaram por república. Mas o que é república? Forma de governo no qual o poder vem do povo. Olha só, o povo queria uma forma de governo onde ele próprio pudesse delegar poder, escolher os seus representantes. E aí vamos ver como isso aconteceu? Proclamação da República. Olha só, como foi a proclamação da República? Essas imagens nos falam muito pouco sobre isso, não é verdade? Nós vemos aqui um grupo de militares da época e aqui nós vemos um espaço onde praticamente nós só estamos vendo militares. Um grupo de militares organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia. E aí, em 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. É interessante compreendermos, gente, que durante a proclamação da República, nós não vemos em momento algum a participação da massa, a participação do povo. Isso porque a proclamação da República ficou restrita a um grupo de militares. O povo não entendia o que estava acontecendo, quais seriam os desdobramentos da então República Brasileira. Como seria? E o que mudou após a proclamação da República? É isso que nós vamos compreender a partir de agora. Guerra dos Canudos. Olha só, a República foi proclamada, nós vimos que ela foi proclamada, no entanto, nós vamos conhecer algumas diferenças, o que foi que essa proclamação fez com que o governo brasileiro, se ele estava andando em consonância, governando em consonância com a população. Isso nós vamos também conhecer. Mas, primeiramente, nós vamos ver esse movimento que aconteceu logo depois da proclamação da República Brasileira em 1889. Vamos voltar só mais um pouco, por favor. Proclamação da República, não é verdade? Que é o Brasil, que agora é uma república, e vamos conhecer o que foi, como foi o Brasil republicano. Brasil republicano, olha só, predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Que predomínios são esses? Isso ficou conhecido como a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais, eles estavam o tempo todo no controle da administração do Brasil. 4 anos governavam de São Paulo,
4 anos depois, um de Minas Gerais. Isso vigorou nos primeiros anos da República. Mas o que foi que aconteceu nesse Brasil republicano? Um dos principais compromissos do governo republicano foi elaborar uma nova Constituição para o país e a realização de novas eleições. A primeira Constituição republicana ela foi aprovada em 1891 e isso fez com que houvesse uma grande esperança no povo por conta da população. Ora, uma nova Constituição, novas leis, quem sabe vai mudar a realidade da população brasileira. E é isso que nós vamos conhecer. Essa primeira Constituição ela foi aprovada em 1889 e nela foi extinto o poder moderador, que delegava ao imperador poderes totais, acima dos outros 3 poderes. Então, vamos lá. Mas continuou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, porém, olha só um porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. E olha só, a maioria da população analfabeta, isso não era ser justo, não era justiça para a população brasileira daquela época, porque era uma minoria que eram alfabetizados. Mas, e aí vamos conhecer o predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos, olha só, 35 anos após a proclamação da República, é chamado Primeira República. Nesse período foi que vigorou essa política do café com leite, onde se revezavam representantes de São Paulo e Minas Gerais. E isso fez com que boa parte da população não estava satisfeita com o predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Então, vamos conhecer também o poder dos coronéis, voto de cabresto. O que é isso, tia? A maioria da população brasileira, ela habitava no campo. Então, os coronéis, os donos das fazendas, das casas grandes, eles tinham domínio sobre os seus moradores, sobre os seus agregados. Eles praticamente davam ordem em quem eles votaram. Era para ser votado. Qual era o seu partido? Era o mesmo partido do dono da fazenda no local onde eu moro. E isso aconteceu por muitos e muitos anos, onde muitas pessoas elas eram induzidas a votar apenas naquele candidato do coronel. E isso eles faziam meio que inconsciente, movido por um favor, pelo simples fato do compadre ter cedido a terra para fazer o plantio. E isso foi passando de ano a ano. E quantos anos se viu isso no Brasil? 35 anos, olha só, 35 anos que foi o período da Primeira República, onde as pessoas, aquelas que moravam no campo, elas eram induzidas a votarem apenas nos candidatos dos seus patrões, dos seus coronéis. E faziam isso, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente. E aí nós vemos uma marionete. De um lado eu tenho Minas Gerais e de outro eu tenho São Paulo. Então, a presidência do Brasil passaram-se muitos anos sobre esse comando, onde eu tenho aí o poderio apenas de um grupo ou de uma cidade. E isso vigorou por muito tempo. Vamos lá? Continuando. E aí nós vamos conhecer a Guerra dos Canudos. O que foi que aconteceu na Guerra dos Canudos, né? O que foi que vigorou nessa guerra e por que essa guerra aconteceu? A implantação do regime republicano não mudou em nada, ou quase nada, na vida da população mais pobre. A condição daquelas pessoas que moravam no campo continuavam as mesmas ou até piores. Os proprietários de terra continuavam explorando e isso não teve como eles lutarem por seus direitos. Fazer os seus direitos valer não estava na condição da população brasileira daquela época. E aí, na Bahia, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra dos Canudos. Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres e teve como líder a Guerra dos Canudos um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Então, desde 1893, os
moradores desta comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. E isso foi o que chamou a atenção. Eles viviam em uma comunidade onde o que era produzido era distribuído de forma igual. E isso chamou a atenção daqueles que não tinham isso, que foram para lá para buscar viver daquela maneira, e isso chamou a atenção dos governantes daquela época. Ora, eu tenho um lugar onde a igualdade prevalece, onde o governo é de forma igualitária para com todos. E isso chamou a atenção também dos governantes. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques, e assim o conflito se iniciou. Após meses de combate, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudo, massacrando a população ou parte da população daquele local. Uma guerra, infelizmente, naquele momento, ela foi necessária para que direitos da população menos favorecida fossem efetivados. Mas, no entanto, o que houve foi um massacre, pois os mesmos eles não tinham condições nenhuma de lutar, mas lutaram com aquilo que tinham naquele momento. Isso tudo por conta da situação em que o país ficou logo após a proclamação da República. Continuando, nós vamos conhecer as reformas do século XX. Basicamente, as reformas do século XX, elas aconteceram no Rio de Janeiro, porque naquele momento o Rio de Janeiro era a capital do presidente, por assim dizer, a capital administrativa do Brasil. Então, como ele era, naquele momento, a capital do país, era necessário que ela fosse modernizada para estar próxima ou parecida com os grandes centros europeus. E isso aconteceu de forma uniforme? Não. A grande maioria das reformas que aconteceram, elas aconteceram no centro, onde muitas pessoas pobres moravam, e elas foram tiradas de suas casas e levadas para a margem. E daí surge também as favelas, as vilas, a periferia, justamente porque elas foram tiradas das suas casas para dar lugar a edifícios e construções para equiparar aquela capital com os grandes centros europeus. E aí nós vemos a diferença, não é? De um tempo, essa imagem, por exemplo, 1900, é a Avenida Central, e essa daqui, 1920. Nós já vemos grandes evoluções nessas imagens. Continuando, a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina, hein, gente? Hoje a gente ouve falar em vacina, a gente gostaria até que tivéssemos uma vacina que pudesse imunizar a humanidade por conta da pandemia. Mas o que foi e qual foi o contexto em que essa vacina surgiu? As medidas que fez com que essa revolta acontecesse foram medidas extremamente autoritárias adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacina naquele momento era justamente para imunizar a população de doenças que estavam sendo correntes naquele momento. Por exemplo, a varíola. E, além disso, eles pretendiam, ou seja, o governo pretendia combater focos de mosquito que causava febre amarela. E aí eles faziam com que os seus agentes de saúde saíssem em campo, sempre e infelizmente acompanhado da polícia, e isso fez com que a população acabasse se indignando, pois elas tinham as suas casas fiscalizadas por pessoas que usavam estratégias autoritárias, e essas pessoas estavam acompanhadas com a polícia, fazendo com que essas pessoas se sentissem coagidas, oprimidas, tendo que sair das suas casas, abrir a porta da sua casa à força para que outras pessoas pudessem fiscalizá-las. E aí aconteceu o que foi chamado de bota abaixo, porque as pessoas eram tiradas das suas casas com violências e elas acabaram resistindo a isso. Então, em 1904, surge um movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflito intenso nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram os bondes.
Infelizmente, a forma como a população reagiu nesse momento não era uma forma coerente, onde ela pudesse gritar pelos seus direitos. É direito dela ser imunizada? É, mas infelizmente, naquele momento, o contexto histórico não dava à população informações que pudessem trazer para ela sossego. Ah, sim, eu vou sim ser medicada, eu vou tomar a vacina porque ela vai trazer benefícios para mim. Não havia essas informações que trouxessem para a população segurança. Eles perceberam que estavam sendo obrigados a tomar aquela vacina, mas não entendia quais os benefícios daquela vacina e por que o governo manda pessoas à minha casa acompanhados da polícia. Então, tudo isso gerou a revolta da vacina, fazendo com que a população, por ignorância, por não saber, não ter as informações adequadas, reagisse a algo, a um ato público que iria trazer a elas benefício, como, por exemplo, a imunidade em relação a varíolas e tantas outras doenças daquela época. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Resumindo, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer bons estudos, boas leituras, responder as atividades propostas no roteiro e eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Turma, beijos e até a próxima. Tudo bem, meus amores? Então, beijos, meus amores.